Olá, traders, Inilang aqui, fazer a análise do Bitcoin e passar um pouco sobre a minha opinião sobre principalmente altcoins, dominância e falar um pouco também sobre o ponto de vista, análise de sentimento e Elliott aqui nesses gráficos. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa e relembrando um pouco do longo prazo aqui do Bitcoin desde o mensal, tá? E a gente vai descendo para o curto prazo para passar alguns pontos importantes. Então, basicamente o mensal a gente tem suporte até essa região dos 68 mil, tá? Então, enquanto a gente estiver acima dessa região dos 68 mil com uma confirmação ainda maior nos 58, aqui a gente mantém intacta a tendência do mensal, tá? Ou seja, se o preço tiver uma queda aqui, vejo como oportunidade de acumulação do Bitcoin, tá? A gente já corrigiu o suficiente aqui no 0,23, tá? Para acreditar que o preço possa romper daqui. Porém, a gente está tendo, basicamente, quando a gente coloca que temos gráficos menores, o preço demonstrando bastante fraqueza com relação à consolidação e volume principalmente, tá? Então a gente consegue ver que, especialmente pelo volume, a gente não tem um volume comprador no Bitcoin desde desde esse candle aqui em novembro de 2024, tá? A gente tem esse volume aqui, comprador, mas é um volume que a gente está consolidando abaixo dele, ó. Justamente aqui a gente não consegue passar dessa região. Então, os volumes para mim são o que está mais bearish nesse possível padrão aqui e o que faz com que a gente fique com um pé atrás enquanto o Bitcoin não romper o candle de fevereiro, esse candle aqui, ou pelo menos o range aqui nessa região dos 100 mil. Então perceba quantas vezes o Bitcoin fechou sombras acima dessa região 98 mil a 100 mil. Inclusive o ponto de controle da semana passada, ele está justamente aqui nessa região dos 98. Tá? Então enquanto a gente estiver abaixo dessa região, ainda está muito arriscado, tá? Especialmente para as altcoins, considerando que a dominância está subindo. Então a gente tem a dominância em tendência de alta aqui no 2 horas e um dos motivos da gente ver aí as altcoins no dia de hoje sofrendo, né? Tem o Ray, por exemplo, caindo 24%, enfim, várias moedas sofrendo. Acredito que mesmo num cenário em que o mercado suba, as moedas ainda vão sofrer mais, tá? As altcoins principalmente. Então, pela dominância estar subindo, se a gente tiver uma movimentação no Bitcoin aqui de alta, provavelmente o Bitcoin ele vai antes, sozinho, e aí depois dessa confirmação os altcoins vão seguir esse movimento, tá? Então, sendo isso algo que provavelmente vai acontecer caso o mercado suba, não tem por que ficar comprando altcoin agora, tá? Algumas estão em suporte, pode ser oportunidade, mas a maioria delas estão perdendo suportes e fazer compra nesse momento arbitrária de altcoin é muito perigoso porque se a gente romper, provavelmente o Bitcoin rompe e as altcoins vão depois. Então vai dar tempo de comprar essas altcoins depois. Se a gente rompe para baixo aqui, não vai dar tempo de sair altcoin, no máximo se você deixar stop, mas a maioria das vezes que você compra, provavelmente você não está deixando stop, né, no spot. Então, o risco muito elevado para os altcoins, enquanto a gente estiver abaixo dos 100 mil, com a dominância subindo, tá? O Bitcoin rompeu os 100 mil e a dominância começa a lateralizar, a cair, aí sim, na minha visão, é o momento de comprar altcoins com risco um pouco menor, ou se a gente tiver esse dump aqui nessa região, tem algumas moedas que ainda vão segurar suporte, vão ser boas regiões de acumulação, tá? Então, o que acontece? No momento, o Bitcoin ainda segue acima dessa região dos 93 mil, que é o 0,7 de FIBO dessa pernada de alta aqui, e acima dessa região dos 90 mil, que foi onde a gente teve a liquidação. Enquanto a gente estiver acima dessas regiões, ainda o rompimento para cima ele é o cenário preferido, digamos assim, mas a gente tem que sempre alertar o risco sobre o rompimento para baixo. Com relação a esse último movimento aqui, a gente tem uma divergência bullish no CVD, tá? Então eu não acho que esse movimento vai continuar a queda tão expressiva. A gente tem aqui desses fundos aqui no 4 horas, o CVD fazendo fundos superiores e o mercado fazendo fundos inferiores. Então isso aqui demonstra fraqueza da parte vendedora em romper essa região. A gente consegue ver aqui no Trading Light que muitas ordens
no Bitcoin até a região dos 90 mil. Tá? Então aqui 650 Bitcoins, 500 Bitcoins, 600 Bitcoins, aqui mais 1000 Bitcoins nessa região próxima do preço. Então a gente precisa, para romper isso, ter muita venda no mercado e a gente não está vendo isso aqui na análise de sentimento no CVD. A gente está vendo essa venda no mercado fraca. Tá? Então isso aqui é uma divergência que demonstra fraqueza da parte vendedora, o que faz com que, próximo de um range importante, numa lateralização, o preço tende a continuar essa lateralidade. Tá? Então, realmente, a gente teve aí um cenário mais em que as altcoins, né, elas estão sofrendo e o Bitcoin aqui ele está sustentando. Tá? Então, geralmente, quando a gente tem esse cenário, a gente tem um movimento volátil com relação ao Bitcoin. Tá? Então, a gente pode ter esse movimento volátil para baixo ou para cima e interessante estar preparado. Tá? O jeito de estar preparado, na minha visão, é deixar alarmes aqui, principalmente no rompimento acima dos 100 mil, e até deixar ordens aqui no Bitcoin, nessa região entre 80 e 68, para caso o mercado tenha dump, você já está ali com as ordens posicionadas para acumulação. Beleza? Então, deixa aqui embaixo o comentário o que você achou do vídeo, o que você acha das altcoins, se você está comprando ou não, se está posicionado. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo também que moeda você gostaria de que eu fizesse uma análise em próximos vídeos. Então, até mais e boa semana, bons trades.